Hoje nós vamos falar sobre o que foi a Reforma Protestante de 31 de outubro de 1517. Então o nosso bate-papo vai ser um bate-papo sobre a história de parte da Igreja Evangélica, não da totalidade, mas de parte da Igreja Evangélica. E a gente vai ter que falar sobre uma outra igreja, uma outra religião. E a gente quer já dizer para você que nós não vamos criticar nada, a gente só vai te contar a história do que aconteceu. A ideia não é você criar uma barreira falando sobre divisões, a gente aqui vai falar sobre o que a gente pode agregar, combinado? Essa é a nossa ideia. Nós não vamos criticar a sua religião. Só que nesse começo eu quero te convidar a assistir esse vídeo aqui sobre o Halloween. Afinal de contas, você cristão pode comemorar o Halloween? Então nesse vídeo aqui você vai entender se você que quer ter um relacionamento com Deus pode comemorar o Halloween. E eu vou te convidar a assistir esse outro vídeo aqui falando sobre luto, falando sobre o dia 2 de novembro, que no Brasil é comemorado o Dia de Finados. Afinal de contas, a gente pode sentir falta, é normal a gente sentir falta de uma pessoa querida que partiu? Então nesse vídeo de luto, a gente vai te explicar como lidar com isso segundo a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? É muito interessante. E nós vamos começar com uma pergunta que eu vou te responder só no final. Afinal de contas, todo cristão evangélico é reformado? Só vou te responder isso no final. E já vou emendar numa segunda pergunta, que é o seguinte: o que foi a reforma da igreja? E a gente já entra no tema, ok? O que foi a reforma da igreja? Simone vai ler um texto pra gente e eu vou te contar uma história rápida sobre esse movimento chamado reforma. Lê pra gente o texto, por favor. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, 11 e 12. Esse texto vai dar base para a gente, vai embasar muito a nossa conversa de hoje, esse texto que a Simone leu. Então, se for preciso, volte e leia de novo. Vai ser muito importante, mas eu vou te contar a história de Martinho Lutero. Afinal, quem foi Martinho Lutero? Martinho Lutero, ele era um religioso, uma pessoa que se importava com a fé. Ele estava ligado a uma outra igreja, que não é a igreja evangélica, e aí fica a sua curiosidade de saber de que igreja que ele era, e eu vou te dando dicas, ok? Martinho Lutero ele era tão dedicado que ele se tornou um monge, ele foi para o mosteiro em 1505. E ele ficou 2 anos estudando, em 1507 ele foi ordenado monge. Então ele foi elevado à figura de monge e ele começou a estudar a Bíblia. Lembrando que a Bíblia ela era escrita de forma que as pessoas não conseguiam, grande parte da população não conseguia entender. As celebrações religiosas naquela época, numa parte da Europa, era feita em latim e de costa para o público. Então, o que a autoridade espiritual, o que o líder espiritual dizia, o povo acreditava. Se o líder espiritual dizia, olha, é assim que é certo, a igreja acreditava. E Martinho Lutero começou a olhar distorções que existiam entre o que estava na Bíblia, no original da Bíblia, e o que era ensinado para o povo. E ele começou a criar teses. E quando a gente fala teses, eram coisas que ele foi colocando e falando, isso aqui está errado, isso aqui está errado. E é claro que nós não vamos citar todas as teses, que foram um total de 95 teses que ele levantou. Então nós não vamos citar todas as teses. Mas Martinho Lutero, em 1517, ele criou essas 95 teses e ele foi lá e colou na porta do castelo. Ele foi lá e pregou isso aí e falou, olha, isso aqui está errado. A igreja está ensinando isso e isso não está na Bíblia. Que na verdade, esse é o problema até hoje de muitas igrejas que não são evangélicas e até de algumas igrejas evangélicas que ensinam coisas que não estão na Bíblia, dizendo está na Bíblia. E aí a gente, por não olhar, não checar, a gente acaba acreditando no líder religioso e dizendo, então é assim. Antes de ver se é assim ou não, eu olho na Bíblia. Então, Martinho Lutero ele fez essas teses e ele foi considerado na época
como uma pessoa que protestava contra o sistema religioso daquela época. Lembrando que durante grande parte da história do mundo, a igreja e o Estado, quando eu falo o Estado, estou falando do sistema de governo, quer dizer, os presidentes, os reis, eles eram extremamente ligados. Então, as monarquias, o rei, o monarca, era o líder religioso da época. E aí pegava-se essa confusão, era uma coisa muito forte. Isso mostra o quanto que a igreja influenciava na parte política. E aí ele foi considerado como um herege, uma pessoa errada. Afinal de contas, ele estava falando contra o sistema religioso, ou parte do sistema religioso da época. Por que eu estou falando parte? Eu vou te explicar. Porque não é uma totalidade. A gente está falando de uma parte da Europa. Mas o cristianismo ele tinha sido espalhado por outros lugares. Então, essa parte foi contaminada por essa tese, por esses problemas, mas não a totalidade. E por isso que existem igrejas que não nasceram da reforma. Estou começando já a falar a resposta. Mas tudo bem, vamos lá. Então, a Simone vai ler para a gente um texto que vai refletir o que eu e você temos que fazer. O que a gente precisa fazer para a gente entender se o que eu acredito está certo ou não? Lê para a gente, olha esse texto. Aliás, esse texto é muito usado, viu? E olha, a verdade que vai ser dita ali é Jesus, mas vai lá, lê para mim. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8,32. Esse texto foi muito usado há pouco tempo atrás, onde era dito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente sabe que a verdade que está dito no texto é Jesus. Quando eu conheço Jesus, Jesus me liberta da escravidão, me liberta do pecado e me dá vida eterna. Então o texto diz sobre Jesus. Mas a gente sabe que nada pior, não existe nada pior do que você estar embaixo de um sistema religioso que não te fala a verdade ou que te omite parte da verdade, fazendo com que você erre. Por isso que a gente fala, vai atrás da informação. E a gente vai pegar agora, vai voltar nas 95 teses e vai ressaltar 4 teses que eram ditas e ensinadas para o povo de forma errada. Então a Simone vai ler para a gente o tema e a gente conversa sobre isso. Lê para a gente. Indulgências. Indulgências. A igreja, o sistema religioso da época pregava que para você ter o perdão de Deus, você precisava pagar para a igreja. Então você cometia um pecado e aí o líder religioso falava, se você me fizer uma oferta de tantos dinheiros, você vai ter o perdão de Deus. E Martinho Lutero falou, isso não está certo. Não está certo. O perdão é de graça. Jesus quer te perdoar de graça. Era no tempo de Martinho Lutero e é hoje, e sempre foi assim. Jesus quer te perdoar de graça. Então, se você hoje está numa igreja que não seja evangélica ou evangélica, que vincular o você dar o dinheiro na igreja para ser abençoado, você está errado, porque a Bíblia não fala isso. Então, essa igreja vai estar te ensinando errado e você vai estar errando junto. Não existe, Deus não precisa do seu dinheiro para nada. Aí você vai falar, mas tem o dízimo, já vamos mexer no dízimo. O dízimo é um sinal de obediência que Deus fez com você e comigo. Não, você não está pagando nada. É um sinal de obediência. A Simone vai agora para o 2. Vai um 2 para mim. Importância da fé. Martinho Lutero notou que era distorcido a importância da fé. Então você não precisava ter fé em Deus, bastava pagar pelo perdão do pecado, que é a indulgência que a gente acabou de falar. Então o que é importante é você ter fé no Filho de Deus, que é Jesus. É isso que te leva para o céu. E aí Martinho Lutero viu que estava sendo ensinado errado para a igreja da época. E ele levantou essa tese. Vamos para o 3. Autoridade da Bíblia. A Bíblia é a coisa mais importante para a gente. Não existe nenhum outro livro, nenhuma outra autoridade espiritual na Terra que possa sobrepor, quer dizer, seja mais importante do que a Bíblia. A palavra final não é de nenhum líder religioso, é da Bíblia. E ele notou que existia uma distorção em relação a essa intermediação entre alguém que queria estar entre o homem
e Deus, tirando a Bíblia de lado e distorcendo a Bíblia, tirando coisas da Bíblia que não podem ser tiradas, mudando a Bíblia. E isso é considerado maldição. Então, por isso que a gente sempre fala para você, pega o que a gente está falando e coloca na Bíblia. Nós não falamos nada fora da Bíblia, porque a Bíblia é o máximo para a gente. E a última para a gente? Questionou a autoridade do líder maior da igreja dele. Ele questionou porque este líder, ele tinha poder de salvar a pessoa, de condenar a pessoa ao inferno, de perdoar pecados. Só quem perdoa pecados é Deus. Só quem salva é Deus através de Jesus. Ninguém tem autoridade de excomungar, tirar alguém da igreja. Não tem, é só Deus que tem essa autoridade. Lá, se a gente pegar lá no livro de João, vai dizer que só ele que corta, só Deus que corta. A gente já fez um vídeo falando sobre isso. É Deus que corta, não é ninguém humano. Então ele questionou. Por causa disso, ele foi considerado um herege. Ele foi considerado uma pessoa que tinha que ser expulsa da igreja. Porque afinal de contas ele estava indo contra a igreja. E a gente já passa para frente. Que hoje nós temos que analisar o que acreditamos e se isso está de acordo com a Bíblia. Então a Simone vai ler esse texto para a gente respaldar isso. A gente tem falado muito para você, assim, vamos pegar o que a gente acredita e colocar na Bíblia. O que eu acredito está na Bíblia, ok, já falamos isso no vídeo agora, mas lê para a gente isso aí, para a gente, por favor. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, 9 a 10. A gente precisa analisar se a nossa fé hoje precisa ser reformada. A gente traz esse movimento da reforma para cá, para a nossa vida agora. Isso foi uma história que aconteceu envolvendo Martinho Lutero. Isso foi, daí nasceu a Igreja Luterana, de João Calvino nasceu o presbiterianismo. Então, a gente está falando de história. Agora a gente vai trazer para a nossa vida. Será que a gente precisa reformar a nossa fé hoje? O quanto que a gente precisa parar e criar as nossas 95 teses, dizendo isso está certo, isso não está certo, isso precisa ser mudado. E é nisso que eu quero te chamar a atenção. Você fazer um inventário da sua vida, quando eu falo inventário, é escrever mesmo. Olha, eu acredito nisso, isso está certo? Eu acredito nisso. E aí você, a partir daí, pegar e você buscar ajuda para entender se isso que você acredita está certo ou não. E a gente vai falar um pouquinho do termo protestante. Protestante vem de protestar, expressar discordância, fazer uma declaração pública ou recusar-se a aceitar alguma coisa. Então, eu sou um protestante? Dependendo para quem está falando, eu sou um protestante. Mas perante Deus eu não sou um protestante, porque eu estou alinhando a minha vida com Deus. Então, eu não aceito ser considerado um protestante porque eu não estou protestando contra a palavra de Deus. O que está na Bíblia, eu estou pautando na minha vida. Isso aqui está certo? Eu acredito. Isso aqui está na Bíblia? Então eu vou acreditar. Não está na Bíblia? Eu não vou acreditar. E é por isso que a gente está dizendo para você, analisa. E aí eu vou te responder lá em cima, se todo cristão é reformado. Aí eu vou te falar que existem diferenças, porque nós temos dentro do movimento cristão evangélico duas linhas, tem mais de duas, mas nós vamos falar duas linhas distintas, onde uma nasceu de João Calvino, o chamado calvinista. Não vamos entrar nisso, mas é só para entender que existe uma linha que vai acreditar na predestinação e outra linha que vai acreditar no livre-arbítrio. Predestinação que as pessoas já foram predestinadas a ir para o céu ou não. O livre-arbítrio que você pode escolher de ir para o céu ou não. Não vamos discutir isso. Por que eu disse para você que desse movimento chamado desse movimento existem essas duas linhas? Porque se você faz parte de uma igreja que acredita em predestinação, continue nela.
Continue servindo a Deus lá, continue sendo sincero lá. Mas se você é do livre-arbítrio, continue acreditando que Deus, Ele te deu a chance de escolher. Porque se a gente analisar as duas linhas, a gente vai ver que elas podem se complementar. Quer ver? Olha só que engraçado. Se eu chamar um predestinado e conversar com ele sobre quem tem livre-arbítrio, eu posso dizer para o predestinado assim: olha, esse daqui, ele é predestinado a acreditar no livre-arbítrio. Então, você que é predestinado vai dizer assim: esse aqui ele tem liberdade, Deus predestinou ele para acreditar dessa forma. Mas se eu pegar o do livre-arbítrio, eu vou dizer, o do livre-arbítrio, o predestinado ele tem chance de acreditar na predestinação, porque também está na Bíblia. Então, os dois grupos eles podem se complementar e andar junto. Mas o que está errado? O que está errado é o orgulho que muitas vezes está no coração de um grupo ou do outro, onde o predestinado ele vai dizer assim: olha, eu sou o melhor, sou reformado em relação a esse que não é reformado. O outro vai dizer: olha, eu não sou reformado, eu não acredito nisso. Isso está errado. A gente tem que parar de dividir. Então nós somos contra programas de debate onde você pega dois cristãos, e se você está fazendo isso, pare, dois cristãos e ficam debatendo assuntos que não vão chegar a lugar nenhum. Não vão chegar a lugar nenhum. Então, se você é de uma parte da reforma, ou se você não é considerado reformado, quer dizer, sua igreja não teve a origem nesse movimento que eu te falei, envolvendo Lutero e João Calvino, e veio pelo outro lado, que é o restante das outras igrejas, ok, não tem problema. O importante é a gente aceitar Jesus. Aceite Jesus, escolha uma igreja, porque Jesus vem na igreja, escolha uma igreja, frequente uma igreja, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vá lá, frequenta, trabalhe, dê frutos e Deus vai se agradar de você. É o modo de você agradar a Deus. Então é o nosso convite hoje para você aceitar Jesus e você ter uma vida nova com Deus. É isso aí? Isso aí. É isso aí, gente. Programinha bacana de falar, né? Histórico. Então agora sim eu vou te pedir para você se inscrever no canal, para você ativar as notificações, para você espalhar o nosso vídeo, é o que a gente pede todo final de vídeo, para você ajudar o nosso vídeo a chegar para mais pessoas. Fique com Deus, bom final de semana. E até a próxima. Tchau, tchau.